Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre uma série de vídeos que eu postei no YouTube Shorts, no TikTok, no meu Instagram, coloquei no Kawaii e que fala sobre energia, bioenergias. Mais especificamente, a saída fora do corpo e o fenômeno da psicosfera projetiva e o que acontece durante e depois. Foram uma série de 4 ou 5 vídeos. Só que esses vídeos são vídeos curtos. São vídeos que são didáticos. Dá para você perceber muita coisa de como é o fenômeno em si, mas saber essa informação não vai mudar a sua vida, não vai mudar em nada. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo de forma mais limpa, sem edições, para falar sobre esse conhecimento. Eu, como você, como todos nós, trazemos dentro da gente dores emocionais. Dores como a sensação de perda, o luto, a rejeição, você se sentir rejeitado por um amor, a culpa, o remorso, são dores que a gente traz dentro da gente. A sensação do fracasso, você tentou fazer um empreendimento, e aquele empreendimento não deu muito certo, e aí vem aquela, poxa, que coisa, nada que eu faço dá certo, poxa vida, por que isso acontece? A ansiedade, que é o grande mal dessa sociedade, o grande vilão, o medo do futuro, o medo do futuro longínquo, o medo do futuro próximo, o medo das coisas, de tudo, a humilhação. Quem nunca sofreu uma humilhação? Uma humilhação pela sua aparência, pela sua crença, pelo que você disse, pelas suas ações, talvez errado, mas foi uma humilhação. O desespero, a sensação de você não conseguir fazer aquilo que você realmente quer fazer. O sentimento de não estar adequado a determinada situação, a determinado público, adequado à sua família, adequado à sociedade que sempre está nos cobrando algo que muitas vezes vai contra os nossos valores, a comparação, sabe? O sentimento de inferioridade. São dores que trazemos dentro da gente e muitas vezes nós não sabemos a origem. E o estudo desse fenômeno que é a psicosfera projetiva, que nada mais é um conjunto de sensações, um conjunto de pensamentos e emoções que a gente traz de dentro da gente e que é emanada pelas nossas energias, pelo nosso padrão energético. E esse padrão energético, ele fica claro quando acontece esses fenômenos. Que num dos vídeos fica bem claro, mostra o personagem saindo do corpo, entrando, ampliando a sua lucidez fora do corpo, e lá ele vê imagens, ele ouve vozes, falando que ele não pode fazer isso, aquilo é errado, e as coisas começam a ficar mais fortes dentro daquele campo energético. Mas o que é esse campo energético? Da onde que vem ele?
vem de dentro da gente. Nós temos um corpo físico, né, que sem a energia vital, ele não passa de um boneco, um cadáver. Né? Quando a gente desativar esse corpo energético, a gente já era. Agora, esse corpo energético, ele não tem vontade própria. Ele tem, junto com ele, um corpo extrafísico, que é o corpo das emoções. Esse sim é o corpo dos desejos. É o corpo que nos motiva a fazer algo. Sabe? O desejo, a vontade, sabe? As emoções. Mas as emoções, elas também têm uma razão de ser. Porque antes da emoção vem um pensamento. Esse pensamento gera todo um processo, que é um processo de pensamento, de sentimento e de energia. Lembrando que energia nada mais é do que ação, movimento. É isso que esse corpo está fazendo agora, movimento, exteriorizando energia, exteriorizando a vontade, exteriorizando os meus pensamentos. E isso fica tudo dentro da nossa aura. Aqui está tudo encaixado. Todos esses sentimentos, esses pensamentos e todo o padrão que atrai também formas similares, pensamentos similares, energias similares. Tanto é que quando você traz muito a questão de você ficar pensando coisas negativas, você atrai para você coisas negativas. Quando você vive num astral melhor, esse astral vai trazer para você situações boas, porque afins, as energias afins se atraem. Então, quando nós relaxamos, aí já começa todo o fenômeno da psicosfera projetiva. Quando nós vamos nos recolher para descansar, o que acontece? Primeiro, naturalmente, nós entramos no estado que nós chamamos de estado vibracional. Nós não percebemos, porque é um fenômeno praticamente quase normal. A gente pode produzir o estado vibracional pela vontade, e isso tem inúmeros benefícios para a nossa saúde física, energética, emocional e mental. Isso é indiscutível. Para quem pratica, sabe do que eu estou falando. Mas esse fenômeno natural do estado vibracional, do EV, ele acontece quando a gente está relaxado e as energias começam a circular mais livremente no corpo através do nosso relaxamento físico. Com isso, há um balonamento, uma soltura desse campo energético. Nós vamos sentindo mais leves. Vai ampliando esse campo e dentro desse campo vai ampliando todo um universo, um micro-universo. E nesse micro-universo vai transparecer dentro dessa esfera extrafísica projetiva formas, pensamentos. O que são essas formas, pensamentos? São pensamentos que nós mesmos criamos através dos nossos pensamentos, daquilo que nós sentimos. Por exemplo, a pessoa tem um sentimento que ela precisa se proteger. Então, ela pode criar, dentro dessa esfera extrafísica projetiva, dessa psicosfera projetiva, uma forma de pensamento de um guerreiro. E esse guerreiro protege ela. É as energias dela de autoproteção. Isso é uma forma de pensamento. Mas pode ter formas de pensamentos intrusas de uma pessoa que tem inveja
de você, por exemplo, e o padrão de pensamento dessa pessoa, ela vai para a sua psicosfera, claro, havendo afinidade, e esse pensamento vai criar uma forma que pode te prejudicar, pode causar uma enfermidade, pode te causar um mal-estar, pode te causar uma falta de lucidez, uma perda de energia. Você já sentiu algumas vezes sugado energeticamente quando pensa em alguém? Você pensou em alguém, aí veio aquele cansaço, aquele sono, aquele mal-estar. Só de pensar, pode ser uma conexão de uma forma de pensamento que está sugando sua energia e alimentando um padrão energético patológico do outro. Isso aí, tem estudos falando sobre isso, dentro da projeciologia, por exemplo. Agora, pensamentos é um ponto, mas também tem aqueles pensamentos intrusos, aqueles pensamentos que ficam circulando. Você já ouviu falar em monoideísmo, ideias fixas? Tipo assim, eu não vou dar conta, você não é capaz, você é fraco. Ou pensamentos de derrota, pensamentos intrusos que falam assim, faça isso, sendo que você nem está pensando em tal coisa. Por exemplo, assaltou um banco, você nunca teve coragem de roubar uma bala, e aí você pensa em assaltar um banco, aquele pensamento surge do nada, assim. Então, aqueles pensamentos ficam gravitando ali e muitas vezes absorve aquele pensamento e pensa que aquele pensamento é nosso. Acontecendo isso, você vai tomar ações, atitudes. Pode gerar uma certa ansiedade, pode gerar medo, procrastinação. Olha aí, olha a origem da procrastinação aí. Deixa isso para depois, amanhã eu resolvo, não é o momento, não é agora, não vou fazer isso agora, deixa, eu tenho a vida inteira para frente, mas só que é prioridade, só que tem aquele pensamento lá, aquela forma de pensamento que está te impedindo que você tome a ação correta, que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, pode mudar a vida de todos, mas tem aquele padrão que está dentro da gente e a gente não consegue identificar, porque não dá valor. Ou pelo simples fato da gente não conhecer o que acontece dentro do nosso micro-universo existencial, consciencial. Nós não paramos para pensar sobre o que acontece na nossa vida, porque a gente teve determinada ação ou porque o motivo dessa ansiedade. É mais fácil a gente ir no médico e tomar um remédio para ficar mais calmo, para ficar menos acelerado, ou para ficar mais acelerado, sei lá qual que é a sua questão. Mas nada disso seria necessário se você se autoconhecesse. No básico, olha, na saída do corpo, tantos fenômenos que acontecem, tantos fenômenos a gente não presta atenção. Um desses fenômenos que eu mostrei, e quem nunca aconteceu isso, né? É você sonhar, entre aspas, que está pelado na rua. Tem aquele cara pelado lá, com medo lá, estou pelado. Né? Quem nunca se projetou sem roupa na rua? É um fenômeno que acontece conosco quando a gente, por exemplo,
está com alguma questão íntima de esconder algo, por exemplo, algo tanto pessoal ou quanto algo que você fez e que você não quer que ninguém saiba. Então, aí é comum pessoas saírem nuas e não saber se comportar na rua. Sempre está escondendo. Escondendo o quê? Sendo que quem tem um mínimo de conhecimento, você pode transfigurar a roupa que você quiser. Você pode, por exemplo, volitar. E o interessante, dentro desse conceito todo, que quando você sai do corpo e expande a sua lucidez, você expande e cresce. Tem até um vídeo mostrando isso, né? O moleque sai e vai para o espaço e vê a Terra. E vê o problema que ele tinha ali era pequeno. Era pequeno, não, é pequeno. É muito pequeno. E a gente, quando está no corpo, está dentro da gente, a gente tem a sensação que aquilo é muito impossível. A gente só vê o problema. E quando a gente sai do corpo e expande a lucidez, a gente começa a ver soluções. Então, esse fenômeno da psicosfera projetiva tem um objetivo, primeiro, de autoconhecimento, o intuito de mostrar que é um fenômeno que acontece conosco, porém, contudo, todavia, ele pode aliviar as suas dores, as minhas dores, né? Eu procuro sempre levar por esse lado, né? de conhecer e de trazer algo de bom. É difícil? É. É impossível? Não. Basta um pouco de vontade, um pouco de dedicação, né? E um pouco de, deixar de ser tanto materialista, pensar que nós somos só esse corpo físico e que a sociedade que impõe os desejos deles em cima da gente, em detrimento dos nossos valores, dos nossos princípios. E isso há muitos conflitos que quando você tem um autoconhecimento, você sabe quem você é, qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu propósito na vida, essas questões se tornam tão pequenas, mas para isso precisa ter conhecimento. E a proposta desse canal, para você que não sabe e chegou até aqui nesse vídeo, é justamente isso. É trazer a sensação que você pode ser mais do que você é através do autoconhecimento e do autodesenvolvimento pessoal. Se você gostou desse vídeo, desse formato, sem cortes, eu peço que você curta, comenta, que eu pretendo fazer mais vídeos e com mais frequência, porque os meus projetos já estão numa fase mais adiantada, que está me dando uma certa acalmia mental para prosseguir com esses conteúdos. E esperem que tem novidades por aí, tá bom? Então, tenha um excelente ano e que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos. E até o nosso próximo vídeo. Até lá.